Olá, você que já está nos acompanhando no canal, bem-vindo para você que está aqui pela primeira vez. Hoje nós vamos discutir um tema do TSA, que foi de 2016, sobre contrastes radiológicos. Um tema tanto quanto inusitado, mas que permeia o nosso dia a dia de anestesiologista e, portanto, também é muito importante. Nas reações adversas ao uso de contrastes radiológicos. Essa é uma questão principalmente conceitual e a gente vai revisar algumas coisas entre as alternativas que vão ser importantes para a gente conseguir resolver. Opção A. O uso de bicarbonato de sódio mostra-se deletério na nefropatia induzida por contraste. Então vamos revisar primeiro o conceito de nefropatia induzida por contraste, que é, na verdade, uma lesão renal aguda ocasionada pela infusão do contraste. Mas o que seria essa lesão renal aguda? É um incremento de 50% da creatinina basal em até 7 dias. Eu posso ter um aumento absoluto de 0,3 em 48 horas da creatinina do paciente. Uma diminuição da diurese para menor ou igual do que meio ml por quilo por hora, por 6 horas. Em relação a quem pode, ter essa lesão, tem os fatores de risco relacionados ao paciente e os fatores de risco relacionados ao próprio contraste em si. Os principais relacionados ao paciente é ele ter uma doença renal crônica prévia, principalmente quando essa doença renal crônica está associada a um diabetes mellitus do tipo 2. Em relação ao contraste, tem 3 pontos importantes. Então, a osmolaridade, quanto mais hiperosmolar for este contraste, mais associado à nefrotoxicidade, à nefropatia, enquanto que quanto maior o volume, também maior a nefrotoxicidade, e em casos de que eu preciso repetir a infusão desse contraste em um período de 72 horas, também está associado a maior incidência de nefropatia induzida por contraste. O que eu vou fazer com esse paciente com esse diagnóstico de nefropatia induzida por contraste? Na realidade, atualmente, a nossa conduta ela é focada na prevenção, porque uma vez diagnosticado, não tem muito o que fazer, a não ser uma conduta expectante. Então, em relação à prevenção, eu vou fazer a infusão de volume nesse paciente, pré e pós-exame ou procedimento relacionado à infusão de contraste. Vou evitar drogas nefrotóxicas. Tem alguns estudos que mostram o benefício de atorvastatina. Mas aqui a questão é a pergunta do bicarbonato de sódio. E aí, o bicarbonato de sódio? Já foi uma medicação muito utilizada, ela prometia muito, no entanto, atualmente, assim como a acetilcisteína, os estudos não mostram nenhum benefício. O bicarbonato de sódio não significa que ele é deletério, apenas não tem benefício, tornando então a opção A incorreta. A opção B, já é um pouco mais do nosso dia a dia, fala o seguinte: o tratamento de reações graves de hipersensibilidade inclui o uso imediato de corticoides. Quando a gente pensa em reações graves de hipersensibilidade, nós pensamos em anafilaxia. E aí abre 2 caminhos para eu pensar nessa alternativa. Primeiro, o que é feito de forma imediata na anafilaxia e quando e por que eu utilizo esse corticoide? Então, da conduta imediata da anafilaxia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o desfecho do meu paciente. Então, dei o diagnóstico, tenho que ficar de olho no monitor, tenho que ficar de olho no ventilador, tenho que ficar de olho no meu próprio paciente para ficar alerta aos sinais e sintomas que ele vai me apresentar. Chamar por ajuda, que como eu falei já em um vídeo prévio nosso aqui, é o lema do anestesiologista. Em situações críticas, a gente não pode ficar sozinho, a gente vai precisar de ajuda, para eu, principalmente, tentar garantir a via aérea desse paciente, tentar garantir uma oxigenação, pensar em formas possíveis de eu conseguir isso, porque é um paciente que, a depender da manifestação clínica, pode precisar de uma intubação precoce a fim de prevenir um risco de vida por conta de uma via aérea que vai estar posteriormente edemaciada. Fazer a reposição volêmica, e aqui não tem dúvida, então é reposição volêmica com cristalóide, até porque o coloide já comprovadamente não traz benefício, e também é um componente que devemos nos preocupar com a anafilaxia, ele é um dos componentes relacionado à anafilaxia perioperatória. E aí,
eu estou falando por último, mas não é menos importante, realizar a infusão de adrenalina. Então, se tem um fármaco que precisa ser feito de forma imediata, seria a adrenalina e não o corticoide. A adrenalina ela vai atuar justamente diminuindo a liberação, inibindo a liberação de agentes pró-inflamatórios, que são os agentes responsáveis pela manifestação clínica do paciente, que vai estar ocasionando aquele risco de vida. Então, a adrenalina é super importante. Tem doses distintas conforme a manifestação clínica do paciente, podendo até ser necessária em bomba de infusão contínua para manutenção. Mas aí, o corticoide é um anti-inflamatório e atuaria também como adrenalina, como você me falou. No entanto, o corticoide, o pico de ação dele vai ser bem posterior. Então, ele vai agir nas manifestações tardias. Então, vai tentar prevenir principalmente a manifestação bifásica, prevenindo um novo pico quando aquele paciente possivelmente não vai estar nem mais sob a sua supervisão, tornando a alternativa B incorreta. C. Os agentes contendo gadolínio apresentam menores taxas de reações de hipersensibilidade que os agentes iodados. E aí, quem é o gadolínio? Quem são os agentes iodados? Em relação ao gadolínio, uma bizu de prova que a gente pode utilizar é lembrar que o gadolínio está associado a duas principais lesões, que é a impregnação de gadolínio no parênquima encefálico e também a fibrose sistêmica nefrogênica, sendo essa relacionada também e ser o motivo da gente não realizar gadolínio em pacientes com clírice de creatina menor do que 30, né? Temos essa contraindicação, que é justamente uma fibrose que começa em pele, subcutâneo, mas que tem o risco de óbito porque ela pode, em alguns pacientes, atingir órgãos internos, dificultando a sua função e podendo levar a óbito. Quer saber qual que vai levar mais a reações de hipersensibilidade, gadolínio ou os iodados? Os agentes iodados, eles têm algumas classificações. Para a gente aqui responder essa questão, a gente tem que saber que eles podem ser iônicos e não iônicos, assim como ser classificados conforme sua osmolaridade. Então, hiperosmolares, isoosmolares ou hipoosmolares. Sendo que os que estão mais relacionados a reações de hipersensibilidade dos agentes iodados seria o fato dele ser iônico e dele estar relacionado a uma maior osmolaridade. Então, dos iodados, o que é menos relacionado à hipersensibilidade seria o não iônico e o iso ou hipoosmolar. Mas em relação a todos eles, o gadolínio, de fato, é o que apresenta menor quantidade de reações de hipersensibilidade. E, inclusive, quando você vai ver reações graves, o gadolínio, até mesmo quando ele apresenta, as reações graves decorrentes dessa apresentação também são em menor incidência, em menor percentual. Essa alternativa C é a nossa correta. E, por último, a alternativa D, que diz: os agentes de contraste iônico causam menos desconforto à injeção e têm menor incidência de reações adversas que os não iônicos. E é justamente o inverso. A gente já viu que os não iônicos têm menor relação de hipersensibilidade, mas eles têm menor reação como um todo em relação aos contrastes iônicos, e eles têm também um menor desconforto à infusão, tornando a alternativa D incorreta, ficando como correta a alternativa C dessa questão do TSA de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos, e deixem nos comentários possíveis dúvidas, que a gente continua interagindo. Voltem mais por aqui para a gente discutir mais questão, e até a próxima!